Eu vou explicar aqui para o George, rapidamente, resumidamente, coisas que ele nunca ouviu, né? Carne, Gálatas 3,3 na Bíblia Almeida, nas outras Bíblias estão assim: vocês começaram pelo Espírito e terminaram na carne? Aí na Bíblia King James atualizada, vocês começaram pelo Espírito e terminaram nos seus próprios esforços. Então carne é o homem tentando se justificar diante de Deus. Não tem nada a ver, como os teólogos, pastores falam, que é o homem transgredindo lei. Carne não é transgressão da lei de Moisés, nem a lei do Brasil. Carne é o homem tentando se chegar a Deus por um outro caminho que não seja Cristo, por uma condição humana e não condição que é em Cristo. Em Filipenses 3,9 o apóstolo Paulo fala: eu me vanglorio em Cristo e não confio em nada na carne. Eu vou traduzir: eu me vanglorio em Cristo e não confio em nada em mim para eu me chegar a Deus. Isto é carne. Vocês agora que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, segundo os seus próprios esforços, vocês andam segundo Cristo. Os teólogos acham que carne é o homem transgredindo lei, pecando, roubando e matando, e não é. Aí o apóstolo Paulo em Gálatas 5 fala: não deis lugar à carne. Ou seja, não tente se chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Porque o homem não pode agradar a Deus na carne. O homem não agrada a Deus com seus próprios esforços. Por quê? Isaías fala que a minha maior justiça diante de Deus é trapo de imundície, e o apóstolo Paulo chamou de esterco. Então Paulo está falando: não tente se chegar a Deus com esterco, e sim pelo Espírito. Agora o Espírito, o Jorge também nunca ouviu falar. O Espírito é o Evangelho. O que o Evangelho me diz? Que eu estou limpo. E eu creio nisso, eu estou no Espírito. O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. Eu vou traduzir para o português, claro. Também o Jorge nunca ouviu isso. De repente ele vai ficar escandalizado ouvindo isso, né, Jorge? O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho. Eu vou traduzir de uma forma que uma criancinha entenda. Eu entendi a mensagem. A mensagem diz que eu sou filho, que eu estou limpo por causa de Cristo. Eu entendi a mensagem. Olha que coisa simples. Agora vocês não são mais servos do pecado. Que pecado? O Jorge deve achar que o pecado ali é transgressão da lei de Moisés, né, Jorge? Mas não é. O pecado para o apóstolo Paulo não é a transgressão da lei de Moisés no contexto. O pecado para o apóstolo Paulo está na carne. É tentar se chegar a Deus cumprindo lei. É o que aconteceu com Gálatas. Gálatas caía da graça por quê? Porque estava cumprindo a lei para se chegar a Deus. Romanos 10. Eles precisavam ser salvos por quê? Porque eles estavam cumprindo a lei. Eles não estavam transgredindo a lei. O entendimento deles ficou cego por quê? Porque eles estavam se baseando na lei para se chegar a Deus. O Espírito, que é o Evangelho, vem convencer o homem do pecado. Que pecado? Porque não creram. Não tem nada a ver com transgressão da lei de Moisés. Aí a gente entende que praticamente todo evangélico no Brasil é carnal, está na carne. Continua tentando se chegar a Deus por esforço próprio. Usa o nome de Cristo só como nada, né? Porque eles falam em Cristo, mas falam que se você não conseguir cumprir leis, etc, 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 vocês não vão para o céu. Então, você aprendeu o que é carne? Aprendeu o que é espírito? Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. O que é isso? Se você entendeu o Evangelho, você não está debaixo da lei. O que aconteceu em 1 Coríntios 5:1? Eu fiquei sabendo que há entre vós alguém abusando da mulher do pai. O que é isso, Jorge? Isso também você nunca ouviu falar, Jorge. O homem ali estava pregando legalismo em Coríntios, abusando da igreja. Aí o que Paulo fala? Entregue ele a Satanás, ou seja, pregue o evangelho para ele, para que a carne dele seja destruída. O que é carne? Ele pare de tentar se justificar diante de Deus e o espírito seja salvo, ou seja, e ele entenda o evangelho. Você também nunca ouviu falar isso, né, Jorge? O que você achou, Jorge? Olha só o que você aprendeu, tanta coisa, né, Jorge, hoje, né? Você deve estar feliz, não é? Passa lá para o Geraldo isso, que o Geraldo também não sabe. Bem que a Mara estava explicando para o Jorge. O que é amar ao próximo como Deus nos ama? De tal maneira. As pessoas pensam que amar ao próximo é ser bonzinho para o próximo. Não, é de tal maneira. Não é esse amorzinho humano, não. É de tal maneira. Que maneira? Como que Deus me ama? De tal maneira. Como? Através de Cristo. Então amar ao próximo não é esse amorzinho falso, mano.
O crente coloca o amor ágape de Deus, que é o sacrifício dele, o perdão, não no nível de merda de você fazer caridade para o próximo. É colocar a pérola no sacrifício de Cristo num nível humano, de falsidade, de interesseiro. É assim que o crente faz. Então, amar ao próximo como Deus nos ama é ver o perdão de Deus no próximo. Diante de Deus, claro. E diante dos homens? Se o vagabundo roubar, ele vai preso. E diante de Deus? Ele está limpo. Isto é amar ao próximo. Aí você pergunta a qualquer crente: você consegue amar ao próximo como Deus te ama? Todos vão falar: não, é impossível. O amor de Deus. Como que é impossível? É impossível realmente. Um legalista amar ao próximo como Deus nos ama é impossível, porque ele ama o próximo segundo a carne e não segundo o Espírito. Então, amar ao próximo é você olhar o próximo segundo o Espírito, segundo o que o Evangelho diz, que o próximo está limpo. Não é isso? Simples assim. Isso também o Jorge nunca ouviu na vida dele. Será que ele vai ficar com tremedeira de ter ouvido tanta informação, tanta pérola em 10 minutos?